Legal. Vamos lá. Vamos falar sobre ego. Como eu comentei, vamos dar uma definição, né, para psicanálise, e isso é uma definição de Freud de 1923. Para psicanálise, existem 3 componentes que formam o ego, tá. O primeiro deles é uma parte chamada id, que é um componente que é nato dos indivíduos, né, que é uma estrutura que a gente tem que atende às necessidades básicas primárias. Isso acontece muito em bebês, né. Um bebê está com fome, cara, ele chora enquanto ele não recebe aquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, ele chora, é a única forma que ele tem de se comunicar. Eh, e num bebê está ótimo. O problema é que tem gente que continua com o id muito forte mesmo depois de grande, quando não consegue o que quer, chora, reclama, protesta e tal, mas assim, isto é um componente nato dos indivíduos, tá. Ele está basicamente, esse componente ele busca prazer, satisfação e gratificação imediata. Quando ele não consegue, se não controlado, faz birra, reclama, protesta, se acha injustiçado quando é grande, quando é pequeno, chora, quando é grande se acha injustiçado e tal. Esse é um componente que a gente tem. O segundo componente é o ego propriamente dito, né, que é a parte consciente, da nossa personalidade. E o ego, o que é chamado de ego para psicanálise, ele é responsável por interpretar a realidade. Então, olha a importância disso, porque este ego, ele interpreta a realidade, memórias, emoções, então a percepção que eu tenho em relação ao outro, em relação ao meio, se dá através deste componente da nossa personalidade, tá? E ele é o mediador entre o id, que é as necessidades básicas, e a gente vai ver o superego, que é o outro componente, tá? Então, o ego é quem julga as pessoas ao nosso redor. Veja, então quando eu vejo as impressões que eu tenho das pessoas e o que eu penso sobre as pessoas, é o ego que está julgando, tá? E obviamente a gente faz isso de acordo com, além de nossas crenças e tal, mas também os nossos interesses, nossas experiências pessoais. Eh, olha que interessante que aqui é aquela vozinha que indica o que é bom, o que é ruim, tá? Então é o ego que dentro do nosso da nossa personalidade que diz que é bom, o que é ruim, e é responsável pelos preconceitos e aceitações. E temos o superego, que é o terceiro componente, o terceiro aspecto, da nossa personalidade, que mantém, olha, a representação dos ideais. Então, ele cuida da parte de valores, eh eh, moral. Então, à medida que o id quer prazer, satisfação e gratificação imediata, eu quero agora, o superego sempre está associado a valores culturais, moral, e o ego intermedia isso, tá. Então são esses 3 componentes para a psicanálise. Bom, dada essa definição, agora a gente vai trazer isso para o âmbito, em um contexto popular, tá. O ego é conhecido como uma projeção, uma imagem que formamos de nós mesmos. Então o meu ego é aquilo que eu projeto de mim. E se eu tenho uma projeção próxima à realidade, ok, ótimo, excelente. O problema vem quando eu projeto uma imagem acima ou abaixo, também é um problema, porque aí síndrome do impostor, aí vem problemas de baixa autoestima e tal. E quando eu projeto muito acima do que eu realmente sou, de quem eu realmente sou, existe aquela ideia de que eu penso ou acho que eu sou mais do que eu realmente sou, que eu sei mais do que eu realmente sei, que eu sou mais importante do que eu realmente sou.
E isso gera alguns problemas de relacionamento, na verdade, alguns graves problemas de relacionamento. Basicamente porque imaginem o seguinte: eu sou esse gatinho, de verdade, porém, eu acho que eu sou esse leão. Então, a imagem que eu tenho de mim é uma imagem muito superior a quem realmente eu sou, a quem eu realmente sou, tá? E o que acontece? Como o ego é a parte da, da nossa personalidade que interpreta a realidade, eu vou interpretar com estes olhos. Eu vou julgar as pessoas desde este ponto de vista, porque é isso que eu acho que eu sou. Percebem? E isso acaba levando uma imagem distorcida da realidade. E o que é pior, o que é bastante pior, quando falam comigo, estão vendo isso, porque as pessoas me enxergam assim. Só eu que me enxergo assim. Então as pessoas falam comigo assim. E eu falo, como assim? Aí surgem aquelas situações, aquelas pessoas que dizem: "Você sabe com quem você está falando? É porque ele está sendo tratado de uma forma que ele considera que é inferior a que ele deveria ser". Percebem? Então, é é incrível que aconteça isso, mas acontece com bastante frequência, mais do que a gente gostaria, né. Então, simplesmente, a pessoa é tratada assim, e ela quer ser tratada assim, como se fosse um chefe de estado, o rei, princesa, príncipe, rainha, enfim. Isso deflagra comportamentos como a soberba, a arrogância, a prepotência e a empáfia. Quando eu tenho uma imagem superior, uma imagem de mim superior a quem realmente eu sou, eu acho que sou mais do que eu sou, que eu sei mais do que sei, e não sou tratado da forma que eu acho que deveria ser, isso potencializa muito soberba, arrogância, prepotência e empáfia, principalmente arrogância. Vocês conseguem ver isso e vocês estão relacionando isso com pessoas que vocês conhecem ou com situações que vocês já viveram ou não? Isso acontece, não acontece? Todo dia. Mais Todo do que a gente dia. gostaria, né? Eu sou RH, né? Todo Meu Deus, dia. você deve ver cada coisa, Todo dia. E o né? que eu acho engraçado também, me veio aqui uma analogia, uma situação. Desculpa, posso atrapalhar? Não atrapalha, pode Tá. falar. Teve uma época que eu trabalhava no universo de moda, eu trabalhava especificamente na TNG, e na época eu comecei a fazer processo de seleção para estilista de moda. Meu Eu, Deus. gente, como que você contrata um estilista? Eu nem entendi o que eles falavam, mas com o tempo eu comecei a entender, tá? Eu acho que eu acredito que realmente eu tenho esse dom, porque contratar estilista, falar com o estilista e ver se o cara tem dom para criar, e eu acertava, tá? Não sabia exatamente, eu trabalhava com um estilista que assinava e que, né, que era responsável, né, entrava lá na passarela depois com as modelos e tal. E aí a gente recebia uma enxurrada, né, de absurda quantidade de gente que entra na moda, né? Mas você tem uma chance para milhares, né? E Uhum, quando você tinha processo seletivo, você tinha um desfile de moda, de estilo na empresa, né? Todos os fashionistas que estavam na carreira de moda. Então, assim, imagina quanto tempo o pessoal se preparava antes e se arrumava para ir para um processo seletivo, né? Quando acontecia. E aí teve uma época que eu recebi e aí eu comecei a fazer um processo onde eu recebia o material às vezes,
dessas pessoas, né, os desenhos, croquis. E aí eu vi um croquis de um cara, um desenho lá, uma pasta que o cara entregou, e eu falei, gente, esse cara é fantástico, né? Eu não sei explicar como que eu achava que o cara era fantástico, certo? Eu comecei, eu acho que a ter algum nível de Uhum, noção. E aí eu olhei, assim, fiquei chocada. Falei, putz, eu acho que esse cara tem talento. Só que o cara vinha do sul, daquela região que tem é, fábricas, né? E isso é visto como modinha. Tipo, é modinha do sul, né? Tipo, o cara tá lá no sul, lá numa cidadezinha, ele não vai desenhar a moda que vai pra passarela, né? Mas o cara desenhava umas coisas chocantes. Só que aí eu chamei o cara, na hora que ele chegou na empresa, ele era pequeno, eu acho, sinceramente, que ele devia estar passando fome em São Paulo, porque ele largou tudo no sul para tentar a vida em São Paulo. Você via que ele estava com aquela roupa surrada, não sei onde ele morava. Eu não duvido que ele tenha ido a pé para a empresa, sabe? Porque você via que o cara tinha, tipo, largado tudo para tentar a vida, né, em São Paulo. Só que ele era miúdo, ele não tinha nada que transmitisse uma imagem de moda, de fashion, entende? uhum, Ele seria muito mais provável que você falasse, não, ele vai ser um costureiro, né, um operador de máquina, porque em todos os aspectos físicos ele não tinha o menor sentido, assim, ele não poderia desenhar moda. Aí até eu me choquei com aquilo, e aí eu conversei com ele, só que assim, ele estava tão, eu acho que sofrido, né, naquele processo, ele deve ter feito um. E, e, e aí eu conversei com ele andava, ele era pequeno, ele andava miúdo, ele andava fechado, né? E era até difícil entender, porque ele devia estar sofrendo muito em São Paulo, né? É um universo muito difícil, né? Marketing, né? Quem ganha dinheiro ganha muito dinheiro, mas muita gente vive com um pouco de... Então, assim, áreas que são muito difíceis. Aí eu conversei com ele e, enfim, e aí depois foi um processo, né? Para eu convencer o estilista que assinava pela marca a conversar com esse cara, né? E eu falava, esse cara tem potencial, mas, meu, mas ele vem como que chama? Da confecção lá da cidadezinha, né? Esse cara não vai trazer inovação, né? Esse cara tinha que vir de outro lugar, de Paris e tal. Então eu gastei, sei lá, muito tempo. Aí chegou um ponto que eu falei pro Henry, né? O Henry tinha 1,90 m, mais o salto, mais os bufantes que ele usava. Então, assim, aí eu, né, que, né, totalmente uhum. um perfil super, né, diferente e tal. Aí eu falei assim, olha, eu não tenho acertado, então confia em mim, eu não sei te explicar o porquê, né? Mas eu quero que você converse. Tipo assim, tipo, eu fui ou vai, sabe? Então foi uma coisa meio que, olha, eu tô falando, então faz, né? Eu falei isso pro cara que assinava a marca. É que eu sou meio louca, né? Mas ok, na média a pessoa não faz isso. Eu acreditei e fiz. Aí ele, meio a contragosto, chamou. Na hora que ele viu o cara pequenininho, né, mirrado, já andando arqueado, né, ele olhava para mim e falava, tá, né, tipo, o que que você tá fazendo gastar meu tempo? E aí ele entrou, eu fiquei para a entrevista, porque eu precisava ver o que ia acontecer, né, meio que provar para mim mesmo que a bobagem que eu estava fazendo, talvez, né. Depois ele começou a entrevistar esse rapaz, no começo com aquele ar de petulância, tipo, que eu tô fazendo aqui. Depois ele se apaixonou pelo rapaz, né? O rapaz começou a desabrochar, assim, né? Tava mirrado, começou a abrir o ombro, né? No final ele contratou, né? A pessoa por um salário super baixo e porque, né? O cara nem... Só que era interessante ele chegar na empresa porque as pessoas já aniquilavam ele com o olhar, sabe? Como esse cara vai ser contratado para ser estilista, desenhar? Então era uma quebra total de paradigma, porque ele não tinha nada que pudesse justificar que ele poderia ter potencial, né? E depois eu fiquei sabendo que ele arrebentou. Eu acabei não acompanhando tanto, eu fiquei sabendo por outras pessoas e que ele estava fazendo um super trabalho, né?
Mas Muito aí legal. o rapaz tinha o potencial, né, provavelmente de leão, mas ele se via um filhote, né? Nem talvez isso. Sim, E o mas mundo, e o que é triste é que o mundo também é muito. Ele era pequeno, ele estava mal vestido, ele vinha de uma cidadezinha, né? Então ele não tinha nada que pudesse justificar algum potencial, né? Ele não mas tinha boas aí são, roupas, né? sim, mas são coisas diferentes, né? Uma coisa assim, você É, tá acanhado pelo entorno, pela tua origem, por chegar num lugar novo e tal, e ter um grande potencial. Aqui, a gente está falando de uma pessoa que, é que, ao contrário. que tem não, que tem as capacidades e as competências delas, que são tão boas quanto outras qualquer. O problema é que não importa quais elas tenham, sejam poucas ou muitas, grandes ou pequenas, ela enxerga que ela tem mais do que ela tem, né? Mesmo que ela fosse um gênio, ela se considera um gênio maior do que ela é, ou que ela fosse uma pessoa limitada em certas competências, ela enxerga que ela sabe muito. Então, esse é o grande problema, porque quando você é perfeitamente consciente das tuas competências e também das tuas limitações, isso é o mundo ideal. O problema é quando você tem umas competências determinadas, sejam elas limitadas ou extensas, não importa, e você considera que tem mais do que tem, e portanto você merece mais do que recebe, e você merece um reconhecimento maior, seja ele um reconhecimento social, seja reconhecimento financeiro. Então, esse é o grande problema, porque essas pessoas, quando elas não recebem o reconhecimento que elas consideram que merece, elas elas assumem uma postura de soberba, de arrogância, de prepotência e principalmente de agressividade, porque quando você não dá o que eu mereço, eu vou contra. Eu sou agressivo, eu brigo. Claro, e Deus me livre que essa pessoa tenha poder, porque se ela tiver poder, então, aí ela pisa, ela amassa. Porque se ela é pequenininha, ela briga com todo mundo e se considera injustiçada porque o mundo não oferece a ela o que ela merece, não dá a ela o que ela merece, como se o mundo, né, devesse alguma coisa a ela, ou as pessoas devessem alguma coisa a ela, mas o problema é quando você encontra pessoas assim que têm cargos de liderança e cargos de poder, porque aí sim faz um grande dano e um grande mal. Pois não, Gustavo? Não sei se você vai falar isso nos slides seguintes, mas é que eu tenho uma certa ansiedade, então vou fazer a pergunta aqui. Vamos Se, lá. se, Então, se eu for falar, eu te é, aviso. tá bom. Então, assim, é, todo mundo no final do dia, exceto algumas pessoas que têm autoestima baixa, etc., mas eu estou colocando aqui na mediana, Sim, tendem a ter um determinado ego maior, tende a ter essa imagem aí, haja sim. visto por algumas experiências que já passaram. Mas e aí, qual que é a fórmula para você cair na escala certa? É sempre depender do feedback dos outros? Ou existe algum processo de autoconhecimento que permite isso e permite você ficar mais na tua escala certa e se olhar no Próximo espelho à sem... realidade, né? Sim, nós Exato. vamos falar sobre isso, sim. Ai, tá vendo? Pô, sabia. Beleza. Ó, quer ver? Eu só vou mostrar aqui um comportamento de uma pessoa que atua com essa soberba, com essa arrogância, com essa prepotência. Querem Tem ver? uma jornada, certo? Isso aí acho que não tem a fórmula, a Sim, bala de prata, né? exato, né? É uma jornada. Não sei se vocês acompanharam. A qualidade do vídeo é ruim porque puta, isso é na internet por aí, mas vamos ver se vocês já viram esse caso aqui. Acho que tem que colocar para compartilhar o som. Não sei se tem Não, som. não tá? Não tá. Espera lá, então. É, 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 é. Contextualiza, Márcio, enquanto tu coloca aí, por favor, só Ah, para a gente ver. tá. Aquela é uma juíza numa audiência online. Foi ali no final da época do Covid, com muita com as audiências online. E essa juíza, que é esta senhora daqui, tá?
teve um comportamento bastante inadequado. Agora vai dar para ouvir, quer ver? Sim, quem é a empresa Senhor do Ricardo? Leandro, eu chamei Tão ouvindo? sua atenção, o senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim. O que a senhora deseja, excelência? Certo? Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do Jones no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratado para isso. Adriano. Opa, doutora. Deleta. Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha porque faltou com a educação. Tá? Se o senhor quer registrar os protestos, eu aceito e depois o senhor pode recorrer, fica no seu direito. Sim, eu gostaria só de que fosse registrado, então, que ele encontrava-se numa feira e... Não foi a questão da feira. Foi porque ele não cumpriu com a urbanidade e a educação. Eu só não vejo... Eu só quero saber se o senhor registra os protestos, apenas isso. Daí o senhor poderá recorrer, fazer suas razões do jeito que o senhor quiser. Cara, o sangue subiu aqui. Se eu pudesse, eu atravessava e esganava essa mulher, bicho. Pois é. É Essa chocante, juíza... né? É muito chocante. Aconteceu o quê, pelo amor de Deus? Tem que ter tido um desfecho, cara. Eu acho que o ela é desfecho, louca, né? ela foi afastada do cargo, porque, claro, isso se acontece numa sala fechada, meia dúzia de pessoas Sim, fica sabendo no nada máximo. acontece. Nada acontece. Isso, como foi exposto, saiu no UOL, saiu um monte de e-mails na época. Ela, claro, o Ministério Público chamou e aí ela falou que estava tomando remédio, estava doente, estava com problemas, o de sempre. E aí foi afastada do cargo, obviamente recebendo 100% do Ganhando, salário, exato, exato. né? E ficou um tempo na geladeira. Percebem? O comportamento de arrogância, porque não a chamou de Vossa Excelência. Que uma testemunha do juiz não a chamou de Vossa Excelência, então ela chamou a testemunha de bocudo, e gritando. E isso é uma loucura, uma posição de poder de uma pessoa completamente arrogante e prepotente, que não foi tratada da maneira que ela acha que deve ser. E mesmo ela sendo juíza, e mesmo sendo o tratamento sendo de Vossa Excelência, uma testemunha que não é do setor jurídico não é obrigado a saber e estava tratando como doutora, que, na boa, tá ótimo. Não, e mais do que isso, né, Márcio? Assim, ela estava desequilibrada e ela queria uma postura subserviente da testemunha. Pois é. Quer dizer, não faz sentido, né? Assim, não procede, né? Não procede. Então, olha só, nesse livro, me desculpem, dá um segundo, eu não peguei os livros hoje para mostrar, mas tudo bem, tem aqui a capa. Esse livro, o Osho, que é o livro do ego, que eu gosto muito,
ele tem uma frase que eu extraí, que ele diz: onde é que o ego obtém a sua energia? O ego alimenta-se do seu desejo de ser outra coisa. Quando você é pobre, deseja ser rico e não consegue e quer ser tratado como rico, se é que existe um tratamento especial para rico, o ego está absorvendo energia, né? Então, quando você é uma coisa e quer ser outra, é aí onde reside o grande problema. Você é tratado de uma maneira que não corresponde à imagem que você tem de você. E aí acontecem essas barbaridades e esses absurdos. Tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto bastante, que ele diz que gente grande de verdade sabe que é pequeno e por isso cresce. Gente muito pequena que acha que já é grande e o único modo dela crescer é rebaixando os outros. Eu me atreveria a fazer um comentário sobre essa frase do professor Mário Sérgio Cortella. Quem sou eu para mexer na frase dele? Mas me atreveria a dizer que, na verdade, assim, gente muito pequena acha que já é grande, o único modo de crescer é rebaixando os outros. Não, é uma ilusão. O único modo dela achar que cresce é rebaixando os outros. Obviamente, ela não cresce rebaixando os outros, muito pelo contrário. Então, é isso. Uma pessoa realmente sábia não humilha ninguém. Compartilha informação, compartilha conhecimento. Uma pessoa bondosa não humilha ninguém. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que tenha qualquer tipo de competência e qualquer virtude, não diminui ninguém. Somente quem é pequeno faz isso. Né? É como essa brincadeira que às vezes a gente faz, né? Eu, que sempre estou acima do peso, falo, puxa vida, tem duas formas de você se sentir bem: ou emagrecer ou engordar os amigos, né? São duas formas de fazer. Aqui, só que uma coisa é uma brincadeira, outra coisa é isso, é quando uma pessoa é pequena, a forma dela se sentir grande ou sentir-se importante é diminuindo os outros. Então, como a gente viu, o ego super inflado ou superdimensionado, ele dispara a arrogância. E o grande problema é que o arrogante, ele sempre pensa que tem duas formas e dois modos de fazer as coisas: o jeito dele e o errado. Só existem essas duas formas. E aí, o interessante é que quem faz do jeito dele, na cabeça dessa pessoa, ele considera que o outro é inferior, porque se está fazendo do meu jeito, está abaixo de mim, está seguindo as minhas diretrizes, ordens, e eu, portanto, sou superior. É isso que passa pela cabeça. E quem não faz do jeito dele, está errado, portanto, é um estúpido, é um incompetente. Se as coisas dão certo, fazendo de outro jeito, aquela pessoa representa uma ameaça. Se dão errado, ele é um estúpido que tentou fazer de um jeito diferente ao meu. Então, olha só o que o comportamento arrogante de uma pessoa com um ego muito grande provoca numa organização, quando o que eu olho é: ou as pessoas têm que fazer do meu jeito, ou elas estão contra mim. Isso dificulta muito trabalhar em equipe, dificulta muito inovar, dificulta muito você construir um ambiente de segurança psicológica e de confiança, porque ou eu faço o que ele quer, ou ele dá chilique. Ou eu faço do jeito dele, ou ele dá chilique. Ou eu reconheço algo que talvez não lhe corresponda, ou ele dá chilique. E dá chilique, de novo, se é uma pessoa no mesmo nível hierárquico que eu,
ela dá chilique. Se é superior, ela me manda embora, ela me maltrata, ela me humilha. Hoje é mais difícil certos comportamentos no mundo corporativo, porque está tudo muito vigiado, às vezes até hipervigiado, mas vamos lá, numa escala que antes podia chefe gritar com pessoas, porque é comportamento de chefe, não de líder, gritar com pessoas, humilhar em público, e hoje não se pode falar quase que nada, eu quase prefiro essa vigilância do que o outro, a terra de ninguém. Eu acho que vai chegar no momento de equilíbrio, mas ainda acontece, infelizmente, esse tipo de coisas. E aí, aqui tem um ponto importante, tá? Vamos tentar olhar como a gente pode combater esse tipo de comportamento arrogante na equipe ou na empresa. Aqui tem algumas dicas. Se temos alguém na equipe, e não importa o nível hierárquico aqui, mas se temos alguém na equipe com um comportamento assim, a gente tem que ser extremamente assertivo e confiante. Não dá para ter espaço a achismo, porque senão vai prevalecer ou vão fazer que prevaleça, ou essa pessoa arrogante vai fazer por todos os meios que prevaleça a opinião dela. Então eu preciso ser muito assertivo e confiante. Eu também tenho que adotar uma postura que eu estou para ajudar e não para competir com ela. Aqui é uma coisa que de resoluções de conflitos que é importante ter um princípio do Carvalho, que é aquele livro que eu já mostrei, que a Silvia até colocou ali um vídeo no grupo. Existe uma questão no Carvalho que diz sobre a neutralização. Em caso de conflitos, quando alguém discute ou briga e tem essa postura arrogante, a relação é a seguinte: quando tem duas crianças brigando, e quem tem filho pequeno já, ou sobrinho, já viu duas crianças brigando pelo mesmo brinquedo. O brinquedo estava lá no canto que ninguém mexia. Uma pegou, a outra quer também e começam a brigar. Se duas crianças estão brigando, chega um adulto, qual é a postura do adulto? Brigar também, tomar o brinquedo das crianças e continuar brigando com as crianças? Aí de duas passam a ser três pessoas brigando. Não faz sentido, certo? Um adulto está num nível, se supõe, num nível de consciência mais elevado, onde ele atua como fiel dessa balança, e aí ele administra esse conflito com uma perspectiva superior. Então ele tenta, cada um brinca um pouquinho, brincam juntos, ou pega um outro brinquedo que é mais legal e dá para um meio para outro. Tem que buscar as formas. E com essa mesma analogia, você só consegue combater ou tratar uma pessoa arrogante, com um ego muito grande, se você elevar o teu nível. Não espere que ele eleve o dele, eleva o teu nível e olha de cima. Então, em reuniões, ao invés de sentar de frente, sempre que possível, senta de lado. Do lado dele, para mostrar que você está do mesmo lado. Parece bobagem, mas essas técnicas funcionam. Quando ele está dizendo, pegue palavras que ele utiliza normalmente, quando você for discorrer, utilize algumas dessas palavras para que ele sinta que você está alinhado com o discurso dele, mesmo que você diga coisas diferentes. E aí você tem que ter um embasamento e ser assertivo e confiante, tem que trazer dados, sempre para mostrar que está para ajudar e não para competir. Dialogue com argumentos e fatos demonstráveis. Não cabe achismo, porque senão vai prevalecer a opinião dele pelo civil ou pelo criminal. Seja com razão ou sem razão, ele vai fazer de tudo para que seja a ideia dele que prevaleça. Agora, contra fatos, números, dados,
Não é argumentos, então você tem que trazer. Se os argumentos não forem aceitos, tenta não confrontar. Apresente a sua posição, exerça empatia e compaixão, e explique a sua posição, e mesmo que e tenta colocar de outra forma. Só que aqui tem um ponto importante, tá? Não aceite excessos, imponha limites. Independentemente do nível hierárquico, isso, claro, é fácil falar, aqui desde a minha cadeira, às vezes tem pessoas que têm que engolir sapo porque precisa daquele salário para pagar a comida do mês. Eu entendo isso, mas sempre que possível, assim, eu entendo, não gosto, mas eu entendo, já tive nessa posição e eu sei como é. Mas a gente tem que impor limite. Tipo, opa, sabe, até aqui, sabe? Nada de gritar, nada de desrespeitar, né? Sem falta de respeito, jamais. Então, tem limites, sem perder a postura, mas tem que ser feito. Exerça a temperança e o bom humor, não deboche, o bom humor. Deixa leve o ambiente, ou tenta deixar leve as discussões. E, se esses 6 pontos não funcionar com essa pessoa arrogante, sempre que possível, afaste-se. Ou afaste-o, dependendo da tua posição na empresa e a dele. Porque são pessoas tóxicas e nocivas. É muito difícil trabalhar com pessoa arrogante. E aqui, muitos de vocês são empresários executivos, por melhor que seja tecnicamente, por mais brilhante que seja em sua área de conhecimento, minha recomendação é que não devemos aceitar uma pessoa assim no time, e vocês vão ver por quê, tá? Isso contagia, e isso impregna. Então, é um problema, tá? É importante trabalhar isso para tratar uma pessoa arrogante. E agora, Gustavo, quando somos nós, porque todos nós, em algum momento, consciente ou inconscientemente, tivemos momentos assim. A questão é, eu já me comportei de uma forma arrogante e prepotente, eu já é, 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 atuei de uma forma inadequada, todos nós, consciente ou inconscientemente. Uma coisa é eu ter tido um comportamento assim, outra coisa é eu ser recorrentemente, eu ser assim, ou o tempo todo eu trato mal as pessoas, considero que eu sou mais do que sou. Aí, essa jornada, efetivamente, você falou, não é uma única coisa, não é uma varinha mágica, mas a gente trata isso naquela primeira aula que a gente falou de elevação de consciência, e quando a gente falou de autoconhecimento, eu trabalhando autoconhecimento e elevação de consciência, eu cada vez serei mais consciente da minha, do meu papel aqui, e que o meu papel é ser fogo, que é para dar luz e calor às pessoas. O meu papel aqui, que é compartilhar um propósito nobre e elevado, e aí esse tipo de comportamento vai deixando de fazer sentido. Então tem que trabalhar autoconhecimento, como lá na primeira aula a gente falou de elevação de consciência. Tá? Uma coisa só, eu não estou vendo mais vocês, porque aquela hora que eu mudei, coloquei o som e tal, não estou vendo mais vocês. Se tiver alguém, levanta a mão, porque eu não vou ver, fala diretamente, tá? Lembra que eu falei do David Rosário, que é um neurocientista espanhol que eu gosto muito, e ele dizia que você não pensa, quem pensa é o seu cérebro, né? Lembra que tinha esse livro aqui, que eu recomendei, que eu gostei muito? De novo, sinto muito, não tem em português. Mas eu queria trazer uma coisa desse livro que eu não falei na aula de Mindset, deixei para falar aqui, é o seguinte, veja bem,
uma das coisas que a gente faz em algumas empresas, e hoje eu resolvi colocar este comentário aqui nesta aula, porque aconteceu uma coisa hoje que me fez falar sobre isso para um grupo de pessoas, e eu decidi compartilhar aqui porque eu acho que vale a pena. Olha só como não faz nenhum sentido, e aí é um trabalho para a gente, tá? Para a gente entender que não faz nenhum sentido a gente ser arrogante. Não faz nenhum sentido ter essa visão exagerada da gente, ter essa postura arrogante e prepotente. Veja só, o nosso cérebro, ele é capaz de captar apenas 5% de tudo o que nos rodeia. Vamos fazer um exercício aqui, ó. Vocês estão vendo a folha aqui? Pessoal? Sim. Sim. Tá. Ó, vamos imaginar que esta folha de sulfite é tudo, toda a informação e todo o conhecimento que está à minha volta. Toda a informação. São as coisas que eu percebo sensorialmente, que eu percebo através do olfato. Eu estou aqui com o meu óleo essencial, da visão, estou a tela, a webcam, o PowerPoint, as luzes, tá? A temperatura aqui do ambiente. Então, tudo que eu sinto, meu cérebro está captando. Também tem as coisas que eu não sinto e não vejo, mas que estão aqui, tá? As ondas de radiofrequência do celular, as ondas eletromagnéticas do Wi-Fi, eu não vejo isso, eu não sinto isso, mas elas estão aqui. Tem raio cósmico, tem um monte de informação por aqui. E eu só consigo perceber algumas delas. Ok? Tudo que está por aqui é esta folha. O meu cérebro só consegue captar 5% de tudo que está aqui. Isso é estudo científico demonstrado. Então, veja só. Meio. Não, 5%. Eu vou chegar no meio. Tá, ok. 5%. Se eu dobrar essa folha metade, 50%. Se eu dobrar na metade novamente, 25%. Se eu dobrar a metade, 12,5%. Tá? Se eu dobrar mais uma vez, 6,25%. Vamos arredondar para 6%. Como eu acordei de bom humor, vamos deixar em 6%, não em 5%. Tá? O cérebro consegue captar isso aqui de tudo que está à minha volta. Então, olha só o que acontece. Lembra que quando o Davi Rosário ele fala que o nosso cérebro é que pensa, não somos nós. É um estímulo, é uma proposta de um pensamento e cabe nós aceitarmos ou não. Então, ó, isso aqui é 5%. 6%, né? Vamos lá. 90% do que acontece no nosso cérebro acontece nível inconsciente. Portanto, eu não consigo acessar de forma voluntária. Somente 10% eu consigo acessar de forma voluntária e controlar. Então, se eu só consigo captar 5%, e desses 5%, só 10% eu consigo controlar de forma voluntária, 10% de 5% é 0,5%, concorda? Uhum. Então, se eu cortar isso, dobrar pela metade, 50%. Se eu dobrar pela metade, 25%. Se eu dobrar pela metade, 12,5%. Eu tinha falado 10%, vamos deixar em 12,5%. Veja que de tudo isso que está à minha volta, eu só consigo controlar de forma voluntária e consigo captar isso aqui, esse pedacinho. O que significa que em 99,5% do resto, ou eu desconheço, ou eu posso estar equivocado.
Os neurocientistas estão dizendo isso. Então, veja bem, olha que loucura. Como pode ter pessoas por aí, pela internet, pela vida, pelo mundo, com tanta certeza das coisas, sendo que somente eu tenho consciência, conhecimento e consigo captar 0,5% dos meus pensamentos e do que acontece à minha volta. 99,5% das vezes, ou eu desconheço ou posso estar equivocado. E por que as pessoas falam com uma certa arrogância de que eu sei tudo e você tem que seguir o que eu faço, e porque eu já sei, eu já fiz, eu sei. Meu Deus, que loucura isso. E olha só, os pensamentos, aquelas propostas que o nosso cérebro lança como pensamento, ele não é um fato, é uma proposta neuronal. E ela sempre está baseada em três premissas. Três premissas. Experiências passadas, os objetivos futuros e uma pequena base genética, uma parte genética. Então, olha só, quando o meu cérebro me propõe um pensamento, está baseado em experiências passadas, e aí tem memória, e a memória é traiçoeira. Existem estudos que demonstram que a nossa memória, por mais fixa e profunda que seja, não necessariamente corresponde à realidade. Quem aqui já se pegou contando uma história que você acredita piamente que aconteceu, que você lembra exatamente da forma que aconteceu, e alguém te diz: não, não, não foi exatamente assim, que estava lá também, que também vivenciou isso. E tem uma lembrança diferente da sua de como aconteceu as coisas. São muito poucas as memórias, tem que ser muito impactante, e mesmo assim, puxa vida, existem relatos de mães narrando como foi o seu parto, que é uma das experiências mais impactantes, talvez, para uma mulher, e os fatos não correspondiam 100% à realidade. Com o tempo, aquilo foi se transformando e foi se ajustando ao que ela gostaria que fosse, seja para, de alguma forma, se acomodar à narrativa, para se acomodar a crenças, para se acomodar a outras coisas que não correspondem à realidade. Então, memórias podem ser traiçoeiras. Não digo que toda a memória é traiçoeira, não digo que não, as nossas memórias e experiências passadas não servem, mas a gente tem que ter cuidado. Também elas estão drivadas por crenças, por interesses. Eu conto as coisas com a narrativa, às vezes, que me interessa. E não é por maldade, hein? Não é por maldade. Objetivos futuros e base genética. Então, vem essas propostas. Cara, se isso é tão baixa a probabilidade de eu estar certo e tão alta a probabilidade de eu estar equivocado, como eu posso ser arrogante e atuar como que eu já sei? Fujam de pessoas que diz: eu já vi esse filme, eu já fiz 200 vezes. Cara, espera lá. O passado é referência. Não é uma projeção de futuro e não é a realidade futura em absoluto. Ter feito 20 vezes a mesma coisa não significa que a 21ª vai funcionar. Por quê? Ah, claro, eu saio na frente de quem nunca fez. Sem dúvida, a experiência é um grande valor. Mas, quando eu fiz as 20 vezes anteriores, ou as 200, ou as 2.000 anteriores, o entorno era os recursos eram uns, e agora pode ser que isso tenha mudado, e provavelmente tenha mudado o entorno, o mercado, os negócios, a equipe, os recursos, os prazos. E se algumas dessas variáveis, e quase sempre todas essas variáveis mudam,
principalmente o mercado, pode ser que as 2.000 anteriores me dão uma vantagem, mas não me garantem que a 2001 vai funcionar. Então, a gente não pode ter certeza. A gente falou na aula anterior sobre pensamento crítico. Tenhamos a humildade de analisar e de ser críticos conosco e com o processo. A gente não pode considerar que o fato de eu ter feito ou de eu saber vai funcionar. Cuidado, tá? E aí, eu quero lançar uma pergunta para vocês. A arrogância é um vício ou uma virtude? Não é uma pergunta capciosa, tá? É De, fácil a de cara resposta eu mesmo. respondo, de cara eu respondo que é um vício, porque Para mim é um virtude vício. já não bate com isso aí. Exato. Existe o seguinte, tá? Nesse livro aqui, do André Comte de Sponville, que é um filósofo francês, esse livro aqui, O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, ele tem uma definição do que é vício e o que é arrogância, tá? O que ele diz, olha lá, o que ele diz que vício, desculpa, o que ele diz que a virtude é tudo aquilo que faz o mundo melhor. E que sem ele, o mundo seria pior, ou sem ela, sem essa virtude. E o vício é o contrário, é tudo que faz o mundo pior, e sem ele o mundo seria melhor. Exemplo, amor. O mundo com amor é melhor. O mundo com amor é melhor. Um mundo sem amor é um mundo pior, portanto, o amor é uma virtude. A inveja, o mundo com inveja, ele é pior, então ele é um vício. Sem inveja é um mundo melhor. Simples, muito básico. E aí ele diz que a arrogância é um vício, de acordo com esse conceito, e com essa definição. Mais que um vício, é um desvio de caráter, se é de forma recorrente. Porque essa arrogância, quando ela é inconsciente, quando ela é esporádica, quando ela é, 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 ela acontece de uma forma, o gatilho dela é de uma forma completamente isolada, é considerada vício, mesmo não sendo recorrente, né? Porque a gente tem um conceito de que vício é uma coisa recorrente, como drogas, álcool e tal, mas agora, quando ela é de forma recorrente, é um desvio de caráter. Vou dar um exemplo. Eu tive uma ocasião e me dói até hoje. Eu tive uma postura arrogante, uma certa vez, que a minha filha me acompanhou ao trabalho. A gente passou na empresa para buscar alguma coisa que eu tinha que buscar. E eu desci com a minha filha, ela passou na recepção do prédio para pegar ali o cartão para entrar no prédio, entrou, e aí quando a gente desceu direto no estacionamento no -2, onde tinha minha vaga, para sair. E aí o cartão dela não passava naquela catraca do estacionamento. A gente tinha que subir, ir no 0 e sair. Estava com um pouco de pressa, estava com a minha filha. E quando a gente tentou passar, e eu não sabia dessa regra. Então ela teria que ir no 0, passar, me esperar lá na porta, eu sair com o carro e pegar lá na porta do prédio. E foi de uma forma inocente. Mas o segurança gritou de longe: "Ô, você não pode sair aí com essa menina!" Sabe, de uma forma extremamente agressiva e desagradável. E eu me senti mal por ter sido tratado daquela maneira. E veja bem, eu, diretor da empresa, me senti mal por ser tratado pelo segurança, portanto, aí mostra o meu comportamento arrogante de achar que eu deveria ser tratado, mesmo
tendo um cargo superior a ele, eu achei que eu não fui tratado da forma que merecia. Não é que eu estava achando que eu devia ser tratado melhor, mas eu deveria ser tratado de acordo com a minha hierarquia. Olha só. E se fosse num dia normal, talvez passasse, mas eu estava com a minha filha. E o que é pior, ao invés de dar o exemplo de humildade e dizer, não, desculpa, eu não sabia que isso não podia ser feito, a gente já vai subir, ou me explica como eu tenho que fazer. Que era isso que eu deveria ter feito, porque é o que eu tenho que dar, o que eu deveria dar de exemplo para minha filha. Eu me senti atacado, ou me senti, não sei, humilhado pelo segurança e disse, como assim? Eu vou sair por aqui com a minha filha e você abre a catraca. Drama. Por uma situação besta. E tive uma postura e um comportamento arrogante. Ele veio, eu falei, sou diretor da empresa tal, vou reclamar com não sei quem, ameaçando segurança. Ele abriu, deixou ela passar, entreguei o crachá dela para ele levar lá em cima. E eu me senti muito mal. Fui no carro, chegou um momento que eu comecei a chorar. Parei o carro e pedi desculpa para minha filha por ter me comportado daquele jeito. E depois eu estava de férias, então eu só fui lá buscar algumas coisas e fiquei vários dias fora. Quando voltei, o segurança tinha trocado de turno e eu não consegui me desculpar com aquele segurança. Não encontrei mais aquele segurança, mas eu tive um comportamento. Então, uma coisa é isolado e eu me senti mal, me arrependi, aprendi a controlar e tal. Outra coisa é recorrente, toda vez, frequentemente. Aí caracteriza desvio de caráter segundo Sponville, tá? Do outro lado, a humildade, porque o contrário da arrogância, o oposto da arrogância é a humildade. É uma virtude, portanto, uma força de caráter. E aí entra um ponto importante que a gente tem que trabalhar, a humildade. Né? Segundo Confúcio, humildade é o sólido fundamento de todas as virtudes. Esse livro aqui, que eu gosto muito, de São Tomás de Aquino, que é um livro fininho, fácil de ler, tá? 11 lições sobre a virtude, ele fala também sobre a humildade como uma virtude básica do ser humano para as outras virtudes. E o Epicteto, A Arte de Viver, também fala bastante sobre humildade. Veja, quando em nosso cérebro a arrogância prevalece, quando no nosso comportamento a arrogância derivada desse ego, ou seja, de eu achar que eu sou mais do que eu sou, ou que eu devo ser tratado melhor do que eu devo, acontece. Lembra que a gente sempre fala aqui de viéses cognitivos e leva isso agora ainda mais para o mundo das empresas. Tem um viés cognitivo que é o efeito excesso de confiança. Quando a pessoa acha que ela sabe mais do que ela sabe, surge o excesso de confiança. Olha só, o James Reason, que ele é um psicólogo britânico, ele diz o seguinte, esse efeito. Ele fez um estudo com 520 motoristas. Ele apresenta aos motoristas um relatório do Departamento de Trânsito britânico e diz quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem, as infrações que as pessoas cometem, os tipos de acidentes gerados por falta de habilidade no trânsito ou ao dirigir. E aí ele pergunta para as pessoas, você como se situa em relação a essa média, a esse relatório, esse estudo? Acima da média, na média ou abaixo da média? De 520 motoristas, 90% se diz acima da média. O que quem é de exatas, e não precisa ser de exatas, sabe que temos um problema matemático aqui. É impossível que 90% seja acima da média.
Então, e da mediana, então não dá, não dá. Aí, o que acontece? Normalmente as pessoas julgam as suas habilidades maiores do que elas realmente são. As pessoas consideram que sabem mais do que realmente sabem, entregam mais do que realmente entregam, fazem mais do que realmente fazem. Tem um monte de estudos que mostram isso, e se você fizer uma pesquisa para as pessoas, nas empresas, olha, quem aqui trabalha com desenvolvimento de software, pergunta para os teus desenvolvedores como eles se situam no mercado, se estão na média, acima da média, abaixo da média. A imensa maioria vai dizer que está acima da média. Pergunta para as pessoas da tua organização. É incrível como as pessoas acham que normalmente fazem mais do que fazem e, portanto, merecem mais do que têm, ou do que recebem. E aí, esse é um ponto que gera excesso de confiança, porque ao acreditar que sabem mais, ocorrem erros em lançamento de produtos, nos prazos do projeto, porque isso eu consigo fazer em 2 semanas e demoram 7 ou 8 ou 6. Isso, então, esse excesso de confiança em tomada de decisão, muitas vezes aumenta muito o risco da empresa. Esses 2 livros do James Reason, e esse segundo aqui, esses eu não tenho, físico, eu tenho só no Kindle, que é o seguinte, nesse aqui ele descreve uma coisa que ele criou, que é o modelo queijo suíço. Para processos nas empresas, para evitar e combater o excesso de confiança das pessoas ou possíveis erros de lançamento de produtos, de prazos e tal, ele cria processos que têm controles que evitam que esse tipo de erro possa acontecer por excesso de confiança. Esse modelo é muito utilizado na indústria aeronáutica, por exemplo. A gente sabe que para um avião cair precisa acontecer 3, 4 erros encadeados, ou seja, a probabilidade é muito baixa, acontece, mas é muito baixa, porque tem que acontecer muita coisa ao mesmo tempo para que um avião caia. Está baseado nesse modelo de queijo suíço, tá? Só que, como tudo na vida, é passível de pior. Essa professora da Universidade de York, do Canadá, ela diz o seguinte: pessoas com excesso de confiança contagiam em 17% o resto da equipe. Na verdade, aqui a palavra não é contagiar, é contaminar. Por isso que quando a gente falou lá nos 6 passos para combater o arrogante, se não conseguir, afaste-se ou afaste-o, dependendo da tua posição na empresa e da dele, é porque além do nocivo que pode ser para a equipe uma pessoa arrogante, que normalmente tem um excesso de confiança porque considera que sabe mais do que sabe, ela contamina o resto. Seja porque aumenta a confiança de outras pessoas e também contamina a equipe porque outros se sentem mal com o comportamento dele. Então, é muito nocivo, tá? Mas aqui o efeito de excesso de confiança, o estudo que a Joy Cheng fez, é que aumenta em 17% o excesso de confiança da equipe. Tem um segundo viés que eu quero mostrar para vocês, que prejudica bastante e, na verdade, ele é muito comum e muito frequente. Eu vou contar uma historinha para vocês, que esse senhor, o senhor MacArthur Wheeler, ele, nessa foto é muito antiga, tá? A qualidade é baixa, até porque é feito de uma câmera de banco. Ele está com um revólver na mão direita. Esse senhor, ele assaltou um banco
Nesse momento, aí ele está assaltando um banco. E o que ele fez para assaltar o banco? Ele se lembrou da infância, quando ele sabe aquela tinta invisível que a gente usava com limão? Alguém já brincou disso, de pegar um suco de limão e passar numa folha, deixar secar, não vê nada. E quando você coloca uma luz incandescente, ou uma vela, ou uma lanterna, ou passa o ferro de passar roupa em cima, aparece o que você escreveu. Alguém já viu esse experimento? Já brincou disso? Já viram ou não? Já Eu vi. não. Não. Se você Não. espremer um limão, pega o suco de limão, um pincelzinho ou o dedo, escreve numa folha, deixa secar, não aparece nada. Você coloca perto de uma fonte de calor, de uma luz incandescente, ou passa o ferro em cima, aparece. Então é como se fosse uma tinta invisível. Esse senhor, claro, ele não tinha intenção de assaltar um banco assim, sem capuz, sem nada, plena luz do dia, com ali o rosto aberto. O que ele fez foi, ele lembrou desse experimento de criança, e ele considerou que o limão atuava como tinta invisível. Então ele passou o suco de limão no rosto, imaginando que aquilo ia torná-lo invisível para as câmeras de segurança do banco. História real, Mas, tá? mas ele só fez isso depois de, sei lá, uns 40 anos aí de vida. Porque, pô, Pois é, ele brincava com limão na infância. Aí é legal fazer pode isso no ter. papel. Aqui, marmanjo, ele vou assaltar um banco, mas o que, que eu preciso fazer para me tornar invisível? Lembrou desse experimento, falou: passa o suco de limão e vou ficar invisível para a câmera. Pasmem, história real. Assaltou um banco, saiu, falou: puxa vida, isso é mole, funcionou. Mais suco de limão, foi assaltar um outro banco. Claro, a polícia chegou no primeiro banco, viu, pegou as imagens da câmera, botou na TV e em 1 hora ele foi preso. E quando ele foi preso, ele estava indignado. Por quê? Ele disse: não é possível que vocês tenham me visto, mas eu passei o suco, eu passei o limão. E os policiais não entendiam nada, e foi quando ele explicou que ele passou o limão e esperava se tornar invisível para as câmeras. E aí, dois cientistas, David Dunning e James Kruger, dois professores de universidade, decidiram estudar esse caso, porque chama atenção. Parece de uma estupidez sem tamanho, né? Mas aí, depois de um estudo, esse foi o primeiro estudo, e por isso recebe o nome dos professores que o desenvolveram, e depois dele tem mais de 100 estudos que corroboram, que comprovam que efetivamente esse efeito é muito forte. O efeito Dunning-Kruger, ele diz o seguinte, que quando você é ignorante sobre uma disciplina, uma matéria, uma área de conhecimento, se você não sabe nada de nada, é normal, é comum, é frequente você assumir que você não sabe. Porém, se você sabe um pouquinho, é muito comum as pessoas que sabem pouco sobre algo achar que sabem tudo. O cara assistiu um vídeo no YouTube e leu um artigo, ele acha que ele é super especialista. No mundo de hoje, então, mais ainda. Por quê? Porque ao saber pouco sobre algo, você não sabe o que você não sabe. Percebem? O paradoxo. Então, assim, eu não sei o que eu não sei. Então, é muito comum que pessoas que sabem muito pouco sobre algo considerar que sabem mais do que sabem, porque elas não são conscientes de todo o conhecimento que existe sobre aquele tema que ainda ela não acessou, que ainda ela não conhece. Ela só conhece um pedacinho e já acha que aquilo é tudo. À medida que você vai
Expandindo o teu conhecimento e sabendo mais e mais, você inclusive vai vendo outros campos. Você fala, puxa vida, o que eu sei é pouco comparado com tudo. Mas isso você só é consciente quanto mais você sabe, você acaba reconhecendo. E aí, há 2.500, Sócrates e Platão já sabiam disso. Tudo que sei, que nada sei. Então, esse senhor, como tinha um conhecimento limitado, achou que sabia. E você fala, mas não é possível que uma pessoa faça isso. É. E aí, o efeito Dunning-Kruger, o estudo, e aqui eu posso mandar o link desse estudo e tal, que ele mostra o seguinte, essa curva. Quando você não sabe nada, tudo bem você reconhecer, cara, eu não sei física quântica. Ok. Tem gente que estuda um pouquinho assim e acha que sabe tudo. O conhecimento dela ainda é pequeno. Mas por isso que ela sabe tudo. E aí aumenta a confiança. Aí o cara bate no peito. E eu cansei de ver pessoas que começam e estão começando carreira, sabem pouquinho e aplicam para cargos que talvez exijam um conhecimento muito maior. Fala, cara, mas você acha que você já está preparado? Sim. Um excesso de confiança brutal. Isso no estudo chamado Pico da Estupidez. Eu adoro esse nome. E aí, quando a pessoa começa a se aprofundar e estudar mais, ela fala, opa, existe mais sobre esse assunto do que eu pensava. Aquilo que eu sabia era muito pouquinho, existe muito mais, espera lá. A confiança diminui porque ele começa a reconhecer. Chega um momento que quanto mais ele sabe ainda, ele fala, eita, não vou dominar isso aqui nunca, tem muita coisa. E aqui o que eles chamam de vale do desespero. E depois fala, opa, pera lá, continuo estudando, continuo me aprofundando, continuo. Isso começa a fazer sentido. Pera lá, eu tenho um conhecimento profundo, mas não domino completamente. Quanto mais sabe, por isso, quando as pessoas que sabem de verdade costumam ser mais humildes. E os que sabem pouco ou acham que sabem, costumam ser mais arrogantes. Olha que loucura. Faz sentido isso aqui? Sim. Então, um estudo, e tem estudos que demonstram, e esse estudo do Dunning-Kruger é incrível. E aí entra vieses de egocentrismo, vieses de confirmação. Viés de confirmação dentro do Dunning-Kruger é aquilo que a pessoa só presta atenção, só aceita argumentos, dados, informação que confirmam aquilo que ela sabe. Normalmente quando está aqui. Quando você está aqui, você está disposto ou está aberto a que isso tudo que você sabe pode mudar. Que nem a história que a ciência disse que ovo é bom, depois ovo é caca, ele dá colesterol, aí o ovo é bom de novo, agora sabe Deus amanhã se o ovo vai ser nocivo, péssimo para a saúde, ou a gente vai voltar a comer 18 ovos por dia, e as coisas mudam, e eu tenho que estar aberto a que podem mudar. E o terceiro viés, que é que a gente falou, da humildade, tem uma frase do Epicteto, é, é, nos discursos de Epicteto, que ele diz que é impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Então, quando você vai tentar compartilhar informação com alguém e essa pessoa fala, não, eu já sei, não preciso, cara, você pode fazer o que quiser. Ela não vai querer aprender porque ela acha que já sabe. Então, não adianta bater de frente, você tem que buscar outros caminhos. Falar, então, você compartilha com a gente, e à medida que ela estiver compartilhando, você vai incorporando coisas que ela desconhece, porque senão... Isso dá trabalho? Dá trabalho. Vale a pena? E aí vai depender
do que vocês estão dispostos e se vocês têm que avaliar se vale a pena na equipe. Fala, cara, ou não, sinto muito, não vou perder o tempo de fazer todo esse trabalho, ou ter todo esse trabalho com essas pessoas que são arrogantes e tentar melhorá-las. Tá? Mas, desde o ponto de vista da tecno-humanização, a gente, né, considera que sim. No livro, no terceiro livro, meu terceiro livro, se chama Matuto Corporativo, alguém aqui já leu? Não estou vendendo, tá? Não é que eu não estou querendo vender, quero dizer, né? O Matuto Corporativo, deixa eu contar para vocês um pouco a história. Basicamente, a história do Matuto Corporativo é um jovem que veio do campo e ele se tornou assistente do CEO de uma grande empresa. Como é isso, Márcio? Puxa vida, o CEO, no final de todo o ano fiscal, terminava o ano fiscal e ia para o sítio, passar lá uns dias para descansar, desconectar, relaxar do estresse e da tensão do fechamento de ano. Quem nunca sofreu fechamentos de ano fiscal e pressão? E aí, ao chegar no sítio, ele viu um jovem chorando, que era o filho do caseiro, e aí o jovem falou, meu pai está esperando, quer falar com o senhor, está muito doente, quer falar com o senhor. Aí ele foi falar com o caseiro, e o caseiro disse que estava doente, que estava morrendo, que havia cuidado do sítio como se fosse dele, tinha cuidado da família e tudo, e nunca tinha pedido nada e tinha um pedido a fazer, que ele levasse o filho dele para a cidade, porque ele queria que o filho dele tivesse uma vida melhor, como se na cidade a gente tivesse vida melhor, né? Mas é o pensamento que às vezes a pessoa do campo tem. E aí ele aceitou e trouxe o jovem para a cidade, para trabalhar na empresa dele. Ele disse que iria ensinar para o jovem tudo o que ele sabe do mundo corporativo. Esse jovem veio e saiu do campo e foi direto para as reuniões do board da empresa como assistente do CEO. E tem um capítulo nesse livro especificamente que, se vocês quiserem, eu posso mandar o capítulo para vocês. Quem não tem o livro e quem tem pode ler. Eu sei que aqui a Mônica tem o livro. Este capítulo 6, ele fala da humildade intelectual. Ele fala que humildade intelectual é sinal de inteligência. E no capítulo 6 ele mostra, porque assim, só para vocês saberem, tá? No livro, esse jovem que veio para aprender do CEO, e o CEO que ia ensinar tudo que ele sabe do mundo corporativo, com o tempo, quem acaba aprendendo é o CEO. Porque o jovem, ao ter uma visão muito pura, muito, digamos, pragmática e simples, mas uma visão muito bonita da vida, ele questiona as hipocrisias do mundo corporativo, né? A Karen também. Você também tem esse livro, Karen? Você foi no lançamento. Você tem, né? Tenho sim, tenho o livro. Tá. Então, Aqui, ó, cada também tem capítulo. aqui, ó. Sim. Pô. Ainda é autografado, hein? Ó, então Isso aqui vale mais. não, pode valer um dia, quem sabe, né? Então, o Matuto, cada capítulo a gente fala de um assunto do mundo corporativo, ESG, transformação digital, marketing de conteúdo, etc, etc. E tem um capítulo que fala de humildade intelectual, da importância disso. Então vale a pena, se vocês quiserem, quem não tiver o livro, eu posso mandar. O Felipe pode mandar para vocês, só sinalizarem ali. Ou aqui no chat, ou lá no grupo. E nesse capítulo eu falo sobre isso, e tem uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí como está associada ao mundo do livro, né, de campo, o Matuto, tem uma passagem que eu vi a Sandy, né, a Sandy, da Sandy Júnior, do Sandy Júnior, não sei. A Sandy tem um projeto chamado Nós, Vós, Eles, Nós, Vozes e Eles, alguma coisa assim. E ela chama cantores para participar com ela e gravar músicas com ela. E ela chamou o pai dela, o Chororó. E o Chororó foi gravar
e ela escolheu uma música dele para cantar com ele e gravar com ele. O Chororó tinha na época que foi gravar mais de 40 anos de carreira. E o Lucas, que era o marido da Sandy na época, era o produtor. O Chororó, com mais de 40 anos de carreira, que era mais do que o Lucas tinha de vida, porque o Lucas não tinha 40 anos de idade ainda, ou seja, o Chororó tinha de carreira mais que o Lucas tinha de vida. E o Chororó entrou no estúdio e disse: Lucas, você como produtor, dá uma dica, orienta como vocês querem que eu faça. Um dos maiores vendedores de disco do país, 40 anos de uma carreira de sucesso, teve a humildade de dizer para um jovem: você como produtor, dê umas dicas e diga como vocês querem que a gente faça. Percebem que isso nas empresas às vezes não acontece. E a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, porque a falta de humildade intelectual é o maior risco que um ego inflado gera para as organizações, porque a falta de humildade destrói confiança, e vocês vão ver, a gente vai ter um framework lá na frente só de como criar o fator confiança dentro das empresas, porque sem confiança a gente não consegue nenhum projeto de transformação que funcione como a gente gostaria. Às vezes pode funcionar à base do chicote, mas não na seu pleno rendimento. Ou às vezes nem funciona, ele é dinamitado. Então, a falta de humildade intelectual destrói a confiança da equipe, e isso é péssimo. A falta de humildade intelectual não permite, em muitos casos, inovação. Veja, vocês já viram aquele chefe que considera, e eu chamo de chefe, não líder, aquele chefe que diz: a porta da minha sala está aberta, todo mundo pode trazer ideias, todo mundo pode trazer sugestões, a gente aqui está aberto. E todo mundo que vai falar alguma coisa, como a ideia não é dele, nunca é uma ideia boa o suficiente para ser feita. E quando a ideia é boa, ele fala: não, veja bem, e aí depois ele fica com aquilo, dá uma melhoradinha, ou muda alguma coisinha para falar que não é a mesma e lança como se fosse dele. Isso destrói, porque ninguém mais vai. E a empresa não inova. Então, tem uma série de consequências. Ou a gente trabalha aqueles 6 pontos lá, identifica essas pessoas. Uma pergunta: eu não vi ninguém me chamando até agora para a gente fazer a devolutiva. Eu não recebi nenhuma devolutiva, nenhum teste que vocês fizeram. Vocês receberam o link dos testes de mindset? Eu não. Também não, Márcio. Não? Também não. vi, não. Não, mas pera. Porque eu estou vendo aqui que ninguém. Porque a plataforma que a gente compra os testes e manda para vocês, quando vocês fazem, elas me avisam para a gente agendar a devolutiva. E eu não recebi nenhuma, e estou achando estranho. Eu ia cutucar vocês aqui, mas agora que a gente está falando sobre isso, e tem a ver com essa aula aqui, porque lá a gente identifica uma série de crenças limitantes e o mindset da pessoa, inclusive alguns aspectos relacionados com essa falta de humildade intelectual, e aí a gente trabalha em cima disso. Foi que eu lembrei. Amanhã vocês recebem, não se preocupem. E desculpa, vou ver o que aconteceu. Bom, vou mandar. Amanhã eu vou pedir para mandarem urgente, depois eu vejo aonde enroscou aqui no processo. Mas, bem, então a gente precisa trabalhar neste ponto. Não é a minha ideia, não é a sua ideia, é a nossa. Não é o meu projeto, não é o seu projeto, é o nosso. Ah, isso tem a ver com equipe? Sim, mas se trabalho em equipe
se não houver humildade intelectual por parte de algumas pessoas, se as pessoas forem arrogantes, a equipe é um inferno. Mesmo que na sua frente como líder, ou como empresário, ou como executivo, tudo pareça normal. Por trás não está. Isso é perigoso. Mais bibliografia, Salomão, o homem mais rico que já existiu. Esse livro tem algumas passagens muito interessantes sobre humildade. O ego é seu inimigo. Este livro é muito interessante para isso. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não. E esta série, alguém já assistiu The Boys? Já assisti. Não, não vi, não. O ego desse cara é um super-herói que ele tem um ego absurdamente grande e uma imagem de si mesmo completamente fora da realidade e comete barbaridades. E ali, de forma caricata, às vezes de uma forma divertida, ou na maioria das vezes, inclusive, a gente consegue identificar uma série de padrões, e você assistindo agora essa série, principalmente a primeira temporada, tá? Depois de ter falado sobre ego aqui, sobre humildade, sobre arrogância e os impactos que isso tem, assistindo lá vocês vão ver essa série de uma forma diferente. É bem interessante. Vale a pena. Tá? É o Capitão Pátria, né? Exato. É, isso aí. Tá na Prime, tá? Tá na Prime É, Video. muito bom. Bom, com isso a gente sentou aqui as bases para a gente trabalhar eh, no, no modelo do framework de confiança lá e no workshop. Beleza? Deu aí para pegar Deixa eu vários agregar uma conceitos? coisa. Eu joguei aqui o efeito Dunning-Kruger, né? Sim, Mas tem uns gráficos aqui que é muito engraçado, porque eles colocam assim, quando a pessoa está no desespero, nunca vou entender essa bagaça. Tem uns aqui que é tem, para dar tem, umas tem, analogias, uns tem. Mas termos o efeito Dunning-Kruger, engraçadinhos. a gente vê muita gente que tem um conhecimento pequeno se achando. Ou isso tem que ser identificado na empresa. E tem que ser tratado. E tem que ser conversado com essa pessoa, porque senão isso contamina. E não só que contamina, que gera uma frustração nessa pessoa, porque ela acha que ela sabe mais do que sabe, ou que ela agrega mais do que agrega, e prejudica. Se prejudica, prejudica os outros. Tá? Bom, aqui com todos esses conceitos, a gente vai ter bastante fundamentos aqui para trabalhar lá no framework da confiança. Beleza? Dúvidas, perguntas, questionamentos, xingamentos, insultos? Fiquem à vontade. Não, Sua Excelência, como é que é? Não, Ótima! excelente. Foi boa. Não, Ai, Vossa Deus do Excelência, céu. você sabe Não, de Vossa tudo. Excelência, é meu isso. Vossa Deus. Excelência, não. Ó, amado guru, né? Assim, É. meu Deus do céu. Inclusive, a partir de agora, eu quero que vocês me chamem de Guru Márcio, porque senão eu vou começar aqui a gritar. Nossa, meu Deus. Pelo amor de Deus. É uma loucura isso, gente. E tem gente assim, hein? Tem gente assim. É. Eu moro num bairro, eu moro num bairro de classe média alta, eu moro em Alphaville, e, e outro dia saiu, e começou a circular nos grupos de WhatsApp daqui, de um cara que maltratou um motoboy, mas assim,
humilhando o motoboy, dizendo quem você pensa que você é, aqui em Alphaville, o que você ganha no ano, eu gasto não sei o quê. Sabe, falando umas coisas, eu falo, cara, eu juro, eu perguntei em alguns grupos, alguém conhece esse cara? Que vontade eu tinha de conversar com ele, porque, meu Deus, é nojento. Isso tem. Mas isso sai na mídia quando acontece essas coisas, que é juiz, então, mas tem esse tipo de coisas veladas, que é o pior, tá? Nas empresas. Eu estou te ajudando, então eu estou te ensinando, você me deve a sua alma, eu estou te. Isso é prejudicial. A gente tem que trabalhar. Se valer a pena, trabalhe. Se não valer a pena, afaste-se ou afaste-o, porque é muito nocivo. Beleza? Então, como é que está indo o Beleza. texto? Bom, vou até já finalizar aqui a Ô, aula Márcio, para quem vai assistir eu, depois eu e a ia te gente falar um continua. negócio, só para complementar. Pode falar. Ah, Meu pode pai tem falar uma então. frase que ele falava assim para gente, para ser doutor, a gente estuda, para ser educado, a gente nasce, né? Que é justamente essa questão de valores familiares e tudo mais, né? É um pouco disso, né? Sem dúvida. Esse é um bom ponto. Grande frase, hein? Repete, por favor, não acompanhei. Meu pai falava assim, fala até hoje que para ser doutor a gente estuda, mas para ser educado a gente não. Ah, ok. Boa frase. Enfim, tem a ver. Sim.